Uma excelente tarde a todos os líderes mundial, incluindo ao Brasil também e aos Estados Unidos. Durante 7 anos da minha vida, eu venho lutando por uma melhoria até mesmo para dentro e fora do próprio país. Aonde que toda vez eu sempre pego um polícia militar, um motoviário, ou motorista de carro particular, ou um de ônibus, ou moleque desleixado em cima de uma moto fazendo barulho até perto da cabeça dos meus filhos. E eu estou observando a ditadura militar desse estado do Rio de Janeiro, desde o dia que me encontraram, e desde os meus vídeos que eu coloquei dentro da rede social, que dá para poder salvar a vida de crianças por dentro e fora da favela, onde que mototaxistas, motoristas de ônibus, de carros particulares, de motos relevantes e assim mais um pouco, etc. Embora ao direto e ao reto. As pessoas hoje em dia vivem de deboche com a minha vida, conforme eu não fosse nada, por causa de dinheiro, porque eu não tenho um dente, porque eu não posso ir num médico, porque eu não posso me cuidar, mas tudo isso preocupa a República Brasileira, nazista, dos seus golpes de 1950, quando fugiram para dentro dos Estados Unidos e lá permaneceram, com as suas hipocrisias, com as suas mentiras, com os seus assassinamentos, e o Brasil nunca teve uma lei certa contra a ditadura militar. Eu vejo polícia debochar da minha cara, eu vejo cidadãos comuns zombar de mim, e muitas vezes eu tenho que permanecer no meu silêncio e na minha paz. É melhor eu ter a paz do que viver pela razão, de uma razão que eu tenho e outros falam que eu não tenho, para poder botar filhos e filhas, crianças e adolescentes, até mesmo contra a minha vida. Eu estou vendo uma hora de eu poder perder os meus filhos pela essa abruptidade, maniaquice, maluquice dos filhos dos outros, e o pai, a mãe, o tio, o avô, tataravô, bisavô e etc. apoiar com a vacilação. Eu não tenho dinheiro mesmo não, mas sou feliz por não ter, porque é melhor não ter do que eu ter. Por quê? Pessoas que não respeitam o meu sangue, que jogam seus veículos, que medem a minha vida, mas eu nunca vi um deles me dar um prato de comida, um copo de água, ou querer sarar as minhas feridas. Mas eu vi o Brasil por inteiro, a Rio São Paulo, junto com a Rede Globo, a Rede Record, a Bandeirantes e a News, a internacionais e mundiais, entre o meio da política soberba, blasfemadoras, desobedientes, ingratas e desleais, desde o tempo daqui também, da linha do trem, por onde eu ando pelo trilho, e eu mostro, através disso, aonde que eles zombam muito mais. Mas sabe por que eles zombam? Por causa do tráfico. O tráfico de entorpecentes, o tráfico da manipulação, o tráfico do desviamento de conduta dos filhos dos outros, quando começam a se formar entre o meio das suas mocidades e das suas vidas, entre o meio de cada um deles, que muitas vezes nunca me deram um copo de água e nunca me ajudaram a ajudar os filhos deles, a ajudar a família deles e ajudar eles. Criaram guerra na Rússia, na Ucrânia, em Israel e com o Irã, com a mentira do meu nome, falando que eu sou maluco, falando que eu sou isso, falando que eu sou aquilo, e assim vieram debochando da minha vida, constantemente, desde o tempo da empresa de dentro do Carrefour, da onde que me mandaram embora, por sem motivos, sem circunstâncias e sem razão. Eu procurando o Estado para poder fazer a justiça até por dentro do próprio INSS, nem o próprio Estado brasileiro
Brasileiro de hoje em dia que se governa o próprio país nunca deu a mão para mudar a cena da nação. Hoje nós temos crito. E ontem nós tivemos G20. E o amanhã vamos ter o G7. A reunião das Nações Unidas, entre meio das suas polêmicas, as suas crises mundiais e as suas matanças e as suas chacinas ao meio para poder dar um jeito no mundo e também no Brasil. Mas mesmo assim o Brasil não quis. Mesmo assim, a luta constante e diária deles sempre foi poder me derrubar e ver minha família no chão. É para isso que eles lutam. É para isso que eles vivem entre meio dos seus veículos, entre meio da vida deles, entre meio de pessoas que são amigas deles, para poder viver nisso. Mas nunca vi nenhum deles querer tirar um traficante de droga fora das suas armas. Mas eu vi eles, juntos, botar traficante até contra a minha vida. É porque eu não gosto de viver de polêmicas, de disse-me-disse, de ruaíce, de amizade ali, de amizade aqui. Que a amizade é igual serpente, amigo. Uma hora ela solta o veneno, ou senão ela te mata. E eu, direto, lutando, amostrando, demonstrando humildade, simpatia, amor. Mas chega uma hora, meus senhores, que eu já não quis mais ninguém perto de mim. Por que eu não quis? Porque eu vi eles, com os próprios olhos deles, aos olhos que me olham, que me engolem, que me abraçam igual a serpente, devorar até os meus filhos, devorar a minha família, com as suas ações, com as suas impertinências, com seus filhos, com seus amigos, com condutas de crianças, sabe? Num ponto para mim foi bom, foi excelente. Sabe por que foi excelente? Eu aprendi a eu mesmo a me valorizar e valorizar mais o meu das minhas casas. Porque a minha casa ela tem que se sentir segura comigo, ela tem que se sentir plana, ela tem que se sentir reta, ela tem que se sentir íntegra e tem que se sentir a sua segurança. Para amanhã ou depois eu não me perder nenhum declínio, ou se deixar minha mente se levar, ou a minha mente se abater, ou mesmo eu escorregar por causa do erro dos outros na minha vida, e eu deixar me abater, e amanhã ou depois, entre meio de todas as loucuras deles, a minha loucura também vim. Mas não é isso, não é desse jeito, não é dessa forma, não é do jeito que eu penso. Se eles pensam mal na minha vida, pela própria vida deles, eles vão de cair pelo próprio mal. Sabe por quê, meus senhores? Deus é justo, Deus julga o mundo, Deus mostra as aparências, Deus mostra o retroceder, Deus mostra o dia a dia, Deus nos unge e Deus nos sustenta e não se estabiliza. A minha guerra pertence a Jeová, o meu sangue, a minha alma pertence a Deus, não ao mundo que se oferece por causa de um mísero trocado. Não é o mundo que se oferece pelo um copo de vinho com o sangue dos santos e inocentes. Eu não sou assim não. Eu tenho minha mente santa, eu tenho minha mente íntegra, eu luto realmente pelas vidas, para poder demonstrar quem eu sou, para saber entre o mundo das nações e aos seus interesses, para saber se quer ou não mudar a cena desse mundo. Agora os senhores pensam, todos os dias, o senhor acorda com esse barulho, às vezes uma moto para lá na porta lá e fica umas 4 às 3 horas direto de madrugada. Aí vai lá e sai todo mundo rindo, cheio de deboche. Sabe o que é, meu senhor? Isso se chama associação ao crime. As suas associações que se levam entre o meio do crime é o que se leva à morte de pessoas inocentes. Há 7 anos, ou com 1 ano, as coisas poderiam ter mudado. As coisas poderiam não ser assim,
se o próprio sistema brasileiro, sabendo primeiro de quem eu sou, e não querer viver nessa, ao meu vendido é ao seu vendido, tu poder achar que os outros não têm sentimento e nem raciocínio, o mundo também não estaria assim. É falta de justiça, falta de ordem, falta de integridade, falta de moral e especulação de seus próprios cidadãos e aos seus eleitores que causaram as chacinas de muita gente por causa da sua corrupção ativa ou não, entre o meio elevado e o elevante, de todos os dias, da forma que eles me carregam e carregam a minha vida achando que eu sou um lixo, porque as suas garantias estão com as suas armas na mão, os seus poderios estão no meio dos seus políticos, militares ou não, que todos os dias que vivem dessa forma, entre o meio da agonia de poder me ver dessa forma, desse jeito, esse é o prazer deles. Então eu levo isso, meus senhores, como um crime de ditadura militar ou não, ou de repercussão mundial ou não. Então essa é a cara do Brasil, nazista como sempre. Nunca mudaram nem própria atitude para poder tirar uma criança com a sua arma na mão. Quem viu aquele filme de ontem que passou na televisão privada? Né? Vitória. O que o Estado faz por dentro das próprias comunidades? Olha o que o próprio Estado fez por dentro e fora das suas comunidades, botando pessoas alheia e inleia contra a minha vida, por se achar tudo aquilo que eles têm é o maior bem precioso, que não ama nem a própria família, que se dá um sorriso e depois agride, que se dá um abraço e depois vai lá e mata. Esse é o sistema brasileiro, esse é o sistema da própria criação, da própria mocidade, da própria juventude e dos seus velhos. Aqueles que têm os seus cabelos brancos também se debocham, se deixam se levar. Uma coisa que não era para poder ter feito. E assim eles vão. E assim eles levam, e assim inadequadamente, todos os santos dias, durante 24 horas por dia, durante todas as agonias, por achar que eu vou pegar uma arma e atirar na cabeça deles. Preciso não, meus senhores. Eu conto com a justiça divina. Aqui não falta é a justiça divina, porque a justiça do homem, ela falhou comigo. Eu já depositei o dinheiro já. Já na hora que eu ia atender, tu desligou. Já. O mesmo horário, só hoje. Amanhã não, 3 horas da tarde. Tudo bem então, eu tô indo já. Tchau. E como fica o proceder de uma criança? De tanto barulho, o entupimento sonoro. Para eles isso é uma diversão que eles fazem na minha vida. Tipo, não tem nada. Eu não tenho nenhum lixo, nenhum desleixo para poder dar um apoio a ele, ou para poder calçar ele, para poder botar um dinheiro no bolso dele, ou para poder adequar ele, para poder mostrar a nós quem ele é. Ele não tem ninguém, então bora fazer da vida dele o que nós quiser. É assim que eles pensam, mas não é dessa forma não. Eu tenho Jeová, eu tenho o seu Filho Jesus Cristo, eu tenho a tua organização, eu tenho Deus do meu lado, eu tenho a minha esperança e minha fé. A minha fé e a minha esperança eu não divido com ninguém. Eu sei que um dia tudo vai acontecer. Nesse dia, um a um hei de bater na minha porta. Nem que for pedindo um copo de água. Mas é essa hora que a gente tem que fazer. Olhar para cada corpo de pessoas inocentes, entre meio da implicância deles, o que eles fizeram contra a vida de tantas pessoas, não é fazer o mesmo, mas aprisionar eles, conforme o diabo e Satanás está aprisionado.
a mostrar a eles a felicidade de outros e a tristeza deles por eles terem destruído a família de outros. Ir lá e dar um copo de água e um prato de arroz e feijão para ele comer e mandar ele seguir o caminho dele bem longe. É assim que tem que fazer, conforme o Jeová Deus e Jesus Cristo nos ensina. Eu sou um ser poderoso, eu sou um anjo, eu tenho minha confiança, posso mudar o mundo, mas Deus olhou para cada coração da humanidade e viu que a humanidade não estava prestes a querer servi-lo. E está dando tempo à humanidade por inteira, mundialmente e universalmente, a mudar a seu favor. Então, meus senhores, com o Brasil eu não quero caso. Eu só quero caso dentro do Brasil depois que eu terminar o que eu vim fazer aqui. Salvar vidas dos poucos restantes e dos inocentes dos santos que ainda tem. Não dos monstros que procura querer fazer a maldade todos os dias e praticando ela constantemente e diariamente. Esses eu não quero, porque meu proceder não é esse. Se eles se acham no direito de julgar ou de ser juiz na vida das pessoas, que eles se julguem a si mesmos. Que eles se olhem para os seus dentes, entre meio dos seus amigos, cheio de carnificina. Isso mostra a própria vergonha deles, que eles mesmos passam todos os dias. Entre meio dos seus ladrões, entre meio dos seus assaltantes, entre meio das suas mentiras, entre meio das suas políticas. Porque uma hora eles mesmos caem por eles mesmos. E é todos os dias a mesma agonia. Se acham tão poderosos que tem que pagar um copo de gasolina para o teu carro andar. E muitas vezes, quando não tem um dinheiro, vai saber lá o que eles podem fazer para botar a gasolina deles no carro deles. Esse é o sistema brasileiro. Esse é o sistema que o Brasil criou contra a minha vida. Mas tudo aquilo que eles jogaram contra a minha vida, hoje, está se voltando contra a vida deles. Olha o trem. Ai.